Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Sou a doutora Sabina. Estamos aqui em mais um videocast Direito Sem Dúvida. É nosso 10º videocast e hoje está muito especial. Temos um convidado especial. Mas antes quero falar para vocês que o nosso videocast tem sido um sucesso. Todas as sextas-feiras, das 20 às 21, doutora Sabina com o videocast Direito Sem Dúvida. Quero lembrar vocês também que hoje nós temos aqui já perguntas dos nossos seguidores, assim como temos o sorteio. Hoje nós temos o sorteio de R$150 em estética pelo Salão de Beleza da Maria Bonita do Jardim Cláudia. E tenho que sempre agradecer a presença de todos vocês e, sem dúvida, de toda a coordenação do CWB Comunicação e de vocês, os nossos seguidores. Hoje, aqui, o CWB Comunicação é a maior comunicação que nós temos na região de Bebedouro. Então, Bebedouro e região, nós temos o CWB Comunicação com mais de 900 mil seguidores. É a maior rede. E o nosso programa tem sido um destaque, porque nós trazemos sempre assuntos que são de interesse geral. E esses interesses, gente, sem dúvida, vocês têm as dúvidas, e a professora e a advogada Jaci, né, Sabina Matos, ela está aqui para trazer sempre um convidado especial. Hoje, pessoal, nós temos um convidado que ele é do Vale do Ribeira. Só que assim, ele não está aqui conosco presencialmente nos estúdios da CWB Comunicação. Ele está no Vale do Ribeira, que é a residência dele. Mais ou menos 500 quilômetros da nossa cidade de Bebedouro. E graças à tecnologia, à inteligência artificial, nós conseguimos aí ter, no caso, esse contato com ele, com esse professor, que também é escritor, e nós teremos hoje um videocast diferente. Então, o nosso convidado está a quilômetros de nós. Será o nosso primeiro programa nesta modalidade. Então, como trata de questão de comunicação, de sinal, de link, porque o nosso convidado já está já recebeu o link para estar entrando ao vivo conosco. Então, não é um programa gravado, é ao vivo. Então, pode acontecer de repente, a gente ter aí alguma intercorrência em relação à transmissão, tá? Mas, com certeza, já é um sucesso. E eu quero estar já, neste momento, apresentando para vocês quem é o nosso convidado. O nosso convidado é o advogado André Luiz Manzo. Ele é mestre em função social do direito pela Faculdade Autônoma de Direito. Ele é especialista em advocacia corporativa pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Ele é bacharel em Direito pelo Centro do Vale da Ribeira. Ele é presidente da Comissão da Jovem Advocacia de São Paulo. Ele também é autor. Ele é autor da obra Manual da Jovem Advocacia de Registro. E também ele é autor da obra Adjudicação Compulsória Extrajudicial, a proteção do comprador e do vendedor de boa-fé, lançado pela editora Juruá. Tá? Então, esse é o nosso convidado de hoje, o doutor André Luiz Manzo, mestre, advogado e especialista em advocacia corporativa. Eu creio que ele já está com o link, então nós já podemos dar boa noite e receber, assim, com muita honra, o nosso professor, nosso mestre e amigo, né? André Luiz Manzo. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, doutora Sabina, tudo bem? Ai, que ótimo! Prazer te receber aqui, doutor, no nosso programa. Sem dúvida, já é um sucesso. Lembra que, conforme conversamos, já falei com o senhor, a forma que nós trabalhamos aqui dentro do nosso programa, que é através de perguntas. Então, os nossos seguidores, eles fazem as perguntas
e vocês vão expondo o tema de uma maneira assim bem didática, bem tranquila, para que eles tenham acesso a essa informação, né? Mas antes disso, eu já gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho, falar também um pouco da sua produção, do livro da sua autoria, e também a gente já ir pincelando esse assunto principal, enquanto as perguntas vão chegando, que a gente vai colocando aqui no nosso recipiente, tá bom? Fica à vontade, professor. Bom, boa noite a todos, muito obrigado pela recepção, doutora Sabrina. É um prazer estar aqui nesse programa, que é muito importante levar informação, né, para todo mundo. E informação de fácil entendimento, né? Nosso direito às vezes é meio difícil de compreender, mas é importante que toda a população saiba, né, o que se tem direito e as leis também, né, que é muito importante para garantir os próprios direitos, né? Aqui em Registro eu sou presidente da Comissão da Jovem Advocacia, né? E aqui a gente fez um manual, né, para o jovem advogado que está começando no início de carreira, né, que tem muitas dúvidas, né, a gente quando começa tem muita dúvida, então eu fiz um manual para auxiliar esse jovem advogado, né, nas principais dúvidas que ele tem, né, com links que levam a sites, que levam a outros materiais também, falando sobre convênio com a defensoria, sobre a ética da advocacia, como se faz no escritório, né. Então, são dicas importantíssimas aqui para os jovens advogados, né? Então, é interessante esse tipo de ação da própria OAB, né? Com as comissões que elas fazem, desde a comissão da Jovem Advocacia, ou comissão... Tem agora uma comissão muito recente que eles estão montando, que é sobre o golpe do falso advogado, né? Que está acontecendo muito, né? E eu queria deixar um alerta, né? Nesse começo do programa, já, né? Tome muito cuidado, né, com telefones desconhecidos, né, se passando por advogados, porque eles eles pegam todas as informações do advogado, do processo, pega a foto, inclusive, de capa do escritório, e tenta aplicar esses golpes, né? Então, é bom que a população saiba que isso pode acontecer. Caso você receba uma mensagem suspeita por WhatsApp, que não é do telefone do escritório de advocacia que você contratou, tome cuidado. Procure o advogado que você contratou, né, e veja se a informação procede, né, porque muitas vezes o bandido vai falar, olha, tem uma sentença, paga X reais que você vai ter o seu levantamento do alvará concluído até em uma semana, e aí a pessoa cai no golpe, né, pensando que vai ter lá aquele provimento que está buscando há anos. Então é muito importante que a pessoa confirme com o advogado se realmente procede e pelo telefone que consta no contrato, principalmente, né, no cartão de visita que o advogado forneceu, né, para não ter risco de cair em golpe, tá? Isso está muito comum, não só o golpe do falso advogado, golpe de pescaria, né, que é o phishing, né, se passam pelo filho da pessoa, mandam mensagem, então tome cuidado com todo mundo que entra em contato com você e não saia clicando em link suspeito, tá? Em e-mail, em WhatsApp. Inclusive estão até fazendo com o WhatsApp esse golpe, né? Dizendo, olha, o WhatsApp está desatualizado, atualiza aqui e clique no link. E aí esse link serve para roubar seus dados, né, e suas contas bancárias. Então é bom todo mundo ter atenção, né, para não sair clicando em link desconhecido, principalmente de pessoas que você não conhece, né? Então, e sobre o livro, né, bom, isso é um aviso muito importante, né, que é importante todo mundo saber, né, e sobre o livro que eu escrevi, né, a educação compulsória, é um tema muito importante, né, para a garantia do direito de propriedade, né, porque geralmente esses contratos que o pessoal faz, que todo mundo faz, é super normal, super corriqueiro, eles levam anos para serem pagos, né, e tudo pode mudar, né, então é importante ter algumas dicas para que os compradores, né, não só os compradores, como os vendedores possam se salvaguardar, né, do seu direito de propriedade, tá? Então, é um livro que eu escrevi com bastante intencionalidade, com bastante pesquisa, uma pesquisa séria, tá? Que ele é fruto da minha dissertação de mestrado, né, que eu fiz na FADISP, junto com o meu orientador, o Everaldo Augusto Campbell, que é um excelente jurista, doutrinador também, escritor de vários livros, né? Então, é um conteúdo bem
acadêmico, recheado, mas muito importante, com bastante jurisprudência também, que é o entendimento dos nossos tribunais, né, para a gente poder embasar as nossas pesquisas, tá? Então, é um livro que resolve ajudar, né, não só o estudante, o advogado, mas também aquele que quer conhecer mais, né, sobre o seu contrato da sua casa, né? A gente tem essa questão de ter a casa como um fruto sagrado, né? Todo mundo quer comprar uma casa, né? Então é um bem muito importante para o brasileiro, né? A casa própria. Então é bom a gente ter mais cuidado para comprar esse tipo de bem, né? Então é um livro que serve para, na verdade, quando já algo já não está dando certo, né? Então quando o problema já ocorreu, né? Então o livro para esse tipo de questão, né? O problema já está ocorrendo, então é um livro que vai ensinar alguns caminhos para você poder saber se é viável ou não, né? Esse tipo de instrumento, seja judicial ou extrajudicial, né? É ótimo, ótimo, professor. E assim, a questão que o senhor abordou em relação ao falso advogado tem sido assim, olha, tremendo. Eu mesma, eu até comuniquei aqui a OAB da cidade em relação a isso, tenho feito também BO, mas eles não cansam, né? Não cansam e as pessoas muitas vezes caem. Então é importante a gente estar começando esse programa falando sobre isso, para as pessoas tomarem cuidado mesmo com esse tipo de golpe. E esses golpistas, cada dia eles inventam uma nova. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Eles através da inteligência artificial, eles utilizam até a nossa voz, né? Como se nós estivéssemos falando com o cliente. Então realmente precisa ter todo esse cuidado mesmo, todo esse cuidado. Então isso é muito importante, e é importante estar frisando isso também, nós enquanto advogados, e estar utilizando esse canal que nós temos aqui, o Videocast, para estar passando essa informação também, porque geralmente eles pegam as pessoas mais vulneráveis, né? Os idosos, né? As pessoas que não têm muito conhecimento, e até aquelas que têm caem, porque eu tenho uma amiga que é professora que quase caiu. Ela só não caiu porque a internet dela caiu, porque ela já estava caindo no golpe. Então, assim, não tem idade, não tem formação. Os golpistas, cada vez mais, eles criam mecanismos de querer prejudicar a vida do outro, porque afinal eles ganham assim, né? Dessa forma. E nós que temos que estar atento mesmo. Mas muito importante, professor, quando o senhor coloca essa questão dos contratos, a questão do teu livro também, que eu pretendo estar lendo, mas assim, falando do contrato no geral, o senhor já começou, né? E aí, dando uma pincelada inicial no tema, a importância de você ter a escritura da casa, não é isso? Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. A escritura é muito importante, né? Porque os negócios sobre imóveis, eles só se transferem a propriedade, né? Por causa da escritura pública, né? Principalmente por acima de 30 salários mínimos, que dá mais ou menos 45 mil reais. Né? Então, todo imóvel acima de 45.500, mais ou menos, né? 45 mil reais, obrigatoriamente, né? Deve ser feito a venda, a transferência por meio da escritura pública. Pode ser até doação, né? Se você vai doar um imóvel, ele acima de 30 salários mínimos, tem que fazer por meio da escritura pública, senão o cartório não aceita, né? Então, é uma questão legal. Né? Os contratos são livres, né? Pelo Código Civil, mas alguns contratos não são livres, a lei estipula pré-requisitos, né? E quando esses pré-requisitos não são cumpridos, esse contrato ele deixa de ter validade. Então é muito importante fazer essas transações imobiliárias com maior cautela possível, né? Com escritura pública e principalmente o registro, né? Não é porque você tem a escritura pública que você tem a propriedade do imóvel. Né? O imóvel só vai ser seu se você registrar essa escritura pública no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Né? Então, enquanto você não fizer isso, esse imóvel pertence a quem vendeu ainda. Então, isso é muito importante. Isso acarreta várias consequências. Né? Uma delas, a principal delas, é que a pessoa que continua dona pode vender para outra pessoa. Então, se você não garante a sua compra
e fazer o registro dessa compra, né, você pode ter muitos problemas, né, e perder até o imóvel, né, ficar apenas com uma indenização, né, pelo não cumprimento do contrato. Então tem que tomar muito cuidado, muita cautela. Então é importante que todos façam uma verificação muito aprofundada da matrícula do imóvel, né? Se possível, procure um advogado especialista para fazer essa pesquisa, né? Essa pesquisa é muito importante, tá? Para que você não tenha problema, né, na hora que for registrar a sua casa, né, o seu lar. É o que é chamado, professor, de contrato de gaveta, é isso? Que as pessoas usam popularmente. Tem o contrato de gaveta e tem a escritura pública, né? A escritura pública é feita no cartório. O contrato de gaveta é um contrato feito entre as pessoas. A relação do contrato de gaveta é uma relação entre pessoas, né? E aquela que transfere e modifica direitos de propriedade imóvel, né, é aquela da escritura pública, né? Então, se você fazer a escritura pública e não levar no cartório para registrar, porque assim, começa fazendo a escritura pública no cartório de notas, né? Lá você faz a sua venda do imóvel, a compra do imóvel, as pessoas assinam na frente do tabelião e da posse desse contrato você vai no cartório de registro de imóveis e registra na matrícula do imóvel, dizendo, olha, o vendedor vendeu para mim essa casa, né? Então, se não fizer isso, a casa ainda pertence ao vendedor, né? Por quê? Porque no cartório vai estar todo o registro de todas as transações feitas naquele imóvel. Pode ser venda, pode ser alienação, hipoteca, comodato, que é um empréstimo, né? Então, aquilo vai refletir, né, para todo mundo a situação do imóvel, né? Então, se você faz uma compra sabendo que aquele imóvel foi alienado no banco, você está ciente do risco que você corre se aquele pagamento não for feito, se o vendedor não cumpriu o acordo que ele fez com o banco na hora do financiamento. E isso pode trazer problemas que você não vai ser dono desse imóvel, né? Então, é bom você verificar bem a certidão de matrícula, pesquisar os antigos donos, né? É primordial, tá? Porque teve modificações na lei, né? Então é importante acompanhar, porque a lei foi modificada da seguinte maneira: antigamente era obrigatório na compra e venda de imóveis todas as certidões negativas de débito, seja fiscal, seja de processo civil, execução fiscal, né? E agora não é mais exigido pelo CNJ, né, que seja feito o registro da execução fiscal, desculpa. Então o cartório não é obrigado, na verdade, ele não pode, né, exigir para o registro do imóvel as certidões negativas de dívidas fiscais, que eles eram obrigatórias. Isso pode trazer consequências, né, porque essas dívidas elas podem ser cobradas depois. Muito cuidado. É importantíssimo fazer o registro, fazer a escritura pública e registrar, mesmo que seja o contrato de promessa de gaveta de compra e venda, a gente vai fazer a escritura pública, né? Então, depois que você terminar o pagamento, o comprador, fazendo todo o pagamento todo mês a mês, né, vai ter esse contrato de promessa e o vendedor, no final de receber todo o preço, ele vai lá no cartório e vai fazer a escritura pública para o comprador registrar, né? Então, é importante fazer o registro deste contrato de promessa na certidão de matrícula de imóvel. Para quê? Para que você garanta aquele negócio, que todo mundo saiba que você fez aquele negócio com o vendedor, né? Se você não faz isso, ninguém vai saber. E aí o próximo que comprar vai ser o dono. E aí o prejuízo é grande, né? E é como o senhor falou mesmo, um investimento muito grande, é o sonho de todos que de repente vira um castelo de areia no chão, né? Tombado, no caso. Nós temos aqui, doutor, as pessoas, né, que são os nossos seguidores, eles sempre dão boa noite para nós, e nós temos por hábito, né, já é uma praxe nossa, tá dando boa noite para eles também. Então, aqui pelo nosso canal do Facebook, nós temos o Roberto Braguin, boa noite família, a Miriam, boa noite a todos, a Luciana, boa noite amiga, você é um sucesso, o Edson, boa noite, orientação excelente, né, a Gisele,
A Ivanete, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A MR Publicidade e Negócios, boa noite. A Lúcia Ferro, boa noite. O Roberto, boa noite. O Leandro, nosso doutor, nosso amigo, seu amigo André. Tomar cuidados com a compra e venda de imóveis é essencial a garantir um bom negócio e evitar uma grande dor de cabeça. É o Leandro Jorge, que é nosso padrinho, né? Que ele que fez nosso contato aí, muito agradecida também por ter feito essa conexão, né, com o senhor para estar participando aqui hoje. E ele coloca parabéns à doutora Sabina, ao doutor André, pela divulgação de informações tão importantes. Muito obrigada, doutor. E a Flávia Vieira, ela dá boa noite também, né? Então é muito importante. Do nosso YouTube, como nós estamos aqui no YouTube a gente vê depois. A gente vai abrir a primeira pergunta, pode ser, doutor? Pode sim. Aqui, ó. Olha só, pergunta dos nossos seguidores. Deixei de pagar 4 parcelas do financiamento da minha casa e o banco não quer negociar. Posso perder a casa? É a Maria da Conceição que está perguntando. Boa noite, Maria, tudo bem? Como vai? Excelente pergunta, né? E é uma pergunta muito séria porque, sim, você pode perder a casa, né? Principalmente financiamento feito pelo banco, né? E é um problema. Muitas vezes, nesse tipo de financiamento, é feito pelo sistema da alienação fiduciária, né? E ele tem um regramento próprio. E parte desse regramento vai falar assim, que a partir do momento que você deve, né, um mês de aluguel, um mês de mensalidade, né, ele tem uma cláusula chamada vencimento antecipado por inadimplemento. Ou seja, o que acontece? Tudo que você ainda vai pagar, ele antecipa e faz uma conta só, né? Então, aquela dívida que você tinha vai ser uma só, com todos os meses, vai ser um bolo só de dívida e eles vão te cobrar, né? E essa cobrança, se eles fizerem pela via extrajudicial, pode acontecer ou pela judicial, pelas duas, né? Eles podem fazer essa cobrança, né? Se for pela extrajudicial, né, eles vão fazer uma notificação chamando você para purgar a mora, né? Esse purgar a mora é um termo usado para falar assim, olha, você tem que pagar a sua dívida, né? Porque você tem mora é a demora no pagamento, então você tem que pagar a sua dívida, né? Então, ele te chama a purgar a mora, pagar a sua dívida em 15 dias, né? Imagina, você pagou, deixou 4 parcelas sem pagar, ainda falta pagar 50 parcelas, e você vai ter que pagar essas 50 parcelas de uma vez, né? Então, é bem problemático você juntar todo esse dinheiro para fazer o pagamento. Para quê? Se você não faz o pagamento, acontece que a propriedade vai ser... eles vão conseguir dar vazão à propriedade, né? Eles vão ficar com a propriedade do imóvel, porque quando faz uma alienação fiduciária, você não é dono do imóvel, né? Quem é dono do imóvel é quem fez o negócio com você, que fez a alienação, quem emprestou o dinheiro para você fazer o complemento desse imóvel, né? Então eles são os donos, e só vão deixar de ser donos quando você pagar todo o valor, né? E muitas vezes esses contratos falam que se você deixa de pagar uma ou qualquer parcela, eles fazem essa antecipação e fazem a cobrança, né? Se tiver no contrato, que eles vão fazer pela via extrajudicial, né? Possivelmente pode ocorrer de fazer um leilão, né? E aí é um problema porque no leilão existem algumas fases, né? Que se você não consegue fazer a venda no primeiro leilão, vai para o segundo leilão, né, e aí começa a baixar o preço. Primeiro o leilão é feito pelo valor da dívida e depois ele vai diminuir o preço, né? Pelo valor da avaliação do imóvel, depois ele vai pelo preço da dívida. E aí vai diminuindo o preço. Então, pode ser que você aconteça essa execução, né, uma execução de cobrança, e pelo valor que falta de negociação de dívida ainda para você pagar, às vezes pode acontecer da sua casa que for vendida no leilão e não cobrir toda a sua dívida.
Quando não cobre toda a sua dívida, você ainda deve dinheiro para aquele agente, né? E aí eles ainda podem fazer essa cobrança, mesmo você tendo perdido sua casa por um leilão, né? Então é muito importante que, caso ocorra algum atraso, você faça a negociação diretamente com o banco, né? Para que não tenha esse problema, tá? E qual que é um problema muito grande, né, nessa questão de você ter a cobrança extrajudicial, né? Que vale AR, né, a notificação para você fazer o pagamento da mora é por AR, né, e não precisa ser você que vai receber, pode ser qualquer um da sua casa, basta que seja enviada para o seu endereço, ou o endereço do que está no contrato da casa, ou no endereço que você mudou, né, pode ser que você tenha mudado aquele endereço, né, e aí pode ser que você não receba, alguém receba por você e você não fique sabendo, e aí você perde o prazo. E também tem algumas decisões, né, judiciais que reconhecem também a validade dessa notificação por e-mail. Então, às vezes você deixou um e-mail naquele contrato, não utiliza mais aquele e-mail, e aí a notificação é enviada para esse e-mail no contrato, e aí você vai perder, porque você não tem mais acesso. Uma suposição, né? E aí é um problema porque você vai perder o prazo de purgar a mora. Não purgou a mora, foi para leilão, você ainda tem o direito de preferência para ser o comprador dentro do leilão, tá? Mas você perde a propriedade, porque ela vai ser sedimentada para quem alienou, né? Para quem emprestou esse dinheiro para você fazer essa alienação fiduciária. Então é um problema mesmo. Dá para ficar sem dormir, né, doutor? Vamos para a próxima. Outra dúvida. Olha só, referente a automóveis. Paguei 80% do meu automóvel, mas agora estou em atraso. O banco pode fazer busca e apreensão e eu perder o carro? Maria de Lourdes. Boa noite, Maria. Dona Maria, tudo bem? Sim, pode acontecer, né? Até um tempo atrás, antes de 2020, 2017, mais ou menos, existia um entendimento, né, chamado de teoria do adimplemento substancial. O que é essa teoria? Ela falava assim, se você pagou a maior parte da dívida, né, da compra desse bem, seja de uma casa ou de um carro, se você pagou entre 70% ou 80%, dependendo da comarca, né, geralmente por estado, né, o estado de São Paulo chegou a aceitar 70%. Se pagou mais 70% da dívida, o banco não poderia, sob hipótese alguma, fazer a apreensão desse bem, porque você tinha pago a maior parcela da dívida, ela foi paga, né, e a ideia era que, faltando pouco para quitar esse contrato, seria uma medida tomada proporcional, né. Então, mas assim, o STJ mudou esse entendimento justamente porque teve uma lei específica, né, que foi alterada, que autoriza, né, a busca e a apreensão extrajudicial de bem, tá? Bom, se é permitida a extrajudicial, a judicial nem se fala, né? Então, o que acontece? Se você não faz o pagamento desse valor, quando é notificado, olha, a gente vai vamos apreender seu carro. Eles podem fazer essa apreensão, seja judicial ou extrajudicial, tá? Então, às vezes, para o banco, vale muito mais a pena fazer a judicial, né? Dependendo do valor do bem, do valor do carro, né? Mas se elas fazem a extrajudicial, né? Primeiro tem a notificação, né? Com o prazo para você fazer o pagamento, né? E aí depois tem uma ação de busca e apreensão, tá? Você tem direito a fazer nessa notificação, né? Eles vão falar para você fazer o pagamento da dívida inteira, né? Se for pela via extrajudicial, ou se for pela judicial também, você pode fazer o pagamento da dívida inteira, claro. Mas assim, se você tem um prazo, né? Se for na extrajudicial, você tem um prazo para defender. Vai falar assim, olha, não concordo com esse valor da dívida, eu acho que ele não reflete a realidade, o valor da dívida é X, e você tem que fazer o depósito desse valor que você entende por direito. E aí vai da decisão do cartório, se é válido ou não, né? E aí pode ser que o cartório aceite, ou o cartório não, aliás, não o cartório, não o dono do carro, né? E aí pode ser um problema maior, né? Se ele não aceitar, porque aí vai faltar dinheiro, você vai ter que complementar para você não perder o bem. O falte pagamento, né? Sempre tente renegociar o quanto antes, tá?
para que não tenha essa hipótese do banco fazer uma busca e apreensão do seu bem, seja extrajudicial, né, que hoje em dia já está sedimentado. O STF autorizou, né? Na verdade, autorizou não, né? Já estava em lei, né? E ele falou que a lei é constitucional, né? Para fazer esse procedimento pela via do cartório, tá? Então vai depender muito do banco, né? Se ele quer pelo cartório, se ele quer pelo judiciário, né? O que acontece é que às vezes pode ficar mais caro por um ou por outro. Então tudo vai depender, tá? Do banco, claro, né? De quem é o credor. Pelo cartório termina sendo mais rápido do que o judiciário. Exatamente, bem mais rápido. O judiciário ainda vai ter um procedimento mais moroso, né? Porque precisa citar, o devedor precisa ser citado. Se ele não for citado, não for achado, vai ter que achar ele, ou cita por edital, né? No cartório não, no cartório você entregou no endereço dele lá e alguém recebeu, já está notificado, né? Então pode ser muito mais rápido. E para o banco, né? Ele pode pegar isso e já leiloar esse bem, né? Então, se ele já está com a propriedade, né, e é feito assim, vai fidelizar a propriedade para o banco dessa alienação, desse automóvel que não foi pago, né, aí o banco pode fazer o leilão, né, tranquilamente pode fazer o leilão extrajudicial e vender seu bem. E acontece aquela questão, né, se o carro, você está com uma dívida muito alta e o carro não reflete esse valor da dívida, porque é isso que acontece. A gente compra um carro e vai pagar o dobro dele no financiamento, né? Sim. Então, às vezes, o carro está vendendo 50 mil reais, mas o seu financiamento ainda está devendo 90. Então, vai faltar 40 para você pagar, né? Então, é um problema isso. E eles vão ainda continuar esse processo. Então, se eles começam fazendo pelo judicial, pegam o carro, apreendem, leiloam o carro e ainda falta 40 mil, eles podem cobrar você judicialmente ainda por esse restante da dívida. Nossa, então a pessoa, ela corre o risco de perder o bem e depois ainda ficar com a dívida. Ainda ficar com o remanescente da dívida, exatamente. E ter que pagar com isso, né? E aí sofrer constrição bloqueio na conta bancária, pode acontecer penhora, né? Inclusive tem alguns entendimentos do STJ que fala que é possível a penhora do devedor, do salário do devedor, mesmo que seja para pagar a dívida dívida consumerista, né? Então, ainda eles vão definir quais critérios e qual que é o valor mínimo existencial para você não ser cobrado e não ter sua conta bancária penhorada, né? Então, é importante se atentar com essas dívidas, principalmente com esses agentes financeiros que têm um poder muito grande, econômico, e pode pagar né, advogado e defesa e judiciário para poder cobrar você, né? Então, é complicado mesmo, né? Quando você deixa de pagar e acontece essa questão de você ter uma dívida muito alta. Certo. Olha, nós temos aqui mais alguns comentários. Leandro Jorge, cobrança extrajudicial de débitos de imóveis é a nova tendência, né? Acelerando a cobrança e o risco da perda do imóvel. A Ivanete dá boa noite, o Roberto coloca que as explicações são claras, excelentes. E a Ivanete dá boa noite. E eu tenho uma notícia para o doutor. Nós estamos com 98 pessoas ao vivo acompanhando o nosso programa. Olha só que maravilha. Quase 100 pessoas no nosso Direito Sem Dúvidas, numa sexta-feira, tendo esse banho de conhecimento em relação a contratos, tá? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor e, na sequência, eu vou estar chamando o nosso intervalo. Mas essa daí vai para o nosso intervalo, tá? Uhum. Olha só, pago o financiamento da minha casa, mas a parcela está muito cara. Tem como revisar o valor? Aí nós vamos dar uma seguradinha, a gente vai para o nosso intervalo e a gente já volta com essa questão aqui. Muito obrigada. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$ 30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento
através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis: salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Fique agora com cenas do seu próximo capítulo. Qual Vigorito Volkswagen. Tá boa de negócio. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Voltamos aqui no nosso Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. Hoje entrevistando o nosso advogado especialista, doutor, mestre e escritor André Luiz Manzo. Estamos hoje com, assim, bem diferenciado, porque é através do link. Então, o nosso colega, né, de profissão, advogado, ele mora no Vale do Ribeira, 500 quilômetros aqui da cidade de Bebedouro, e está nos dando o prazer de estar aqui no nosso programa hoje, trazendo conhecimentos de tanta relevância que é em relação a essa questão dos contratos. Então, nós vamos dar continuidade, professor, e vamos para aquela questão que ficou bem no horário do intervalo. Pago o financiamento da minha casa, mas a parcela está muito cara. Tem como revisar o valor? É o Roberto que está perguntando. Boa noite, Roberto, tudo bem? Tem. É possível fazer a revisão dessas parcelas, o financiamento imobiliário, né? Mas, precisa primeiro ver que a alegação de que a parcela está muito cara, está muito alta, ela não vai garantir para você a revisão do contrato, tá? Porque vigora a força obrigatória dos contratos, principalmente após o Código Civil mudar o artigo 421A, né, que incluiu uma força obrigatória, né, dizendo que todos os contratos eles seriam considerados paritários. Já era um entendimento doutrinário, na verdade, né, mas os contratos são considerados paritários, né, então você precisa pagar esse contrato. E a questão do banco, por mais que ocorra o Código de Defesa do Consumidor, né, mesmo assim existe essa força obrigatória de pagar o seu contrato que você acordou, né, mas assim, por ser banco e por ter esse regimento de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, isso ajuda um pouco nessa revisão contratual, tá? Quais hipóteses a gente pode ter uma revisão contratual, tá? Abusividade nas cláusulas contratuais, como juros, né? Os juros abusivos, que os juros não são limitados por lei, tá? Mas não é porque ele não é limitado por lei que não quer dizer que pode ser qualquer parcela de juros para você fazer o pagamento do financiamento. Não é assim que funciona, tá? Existe um valor médio divulgado pelo Bacen, tá? Que vai determinar qual é o valor médio dos juros, né, para esse tipo de financiamento. Vários tipos de financiamento. O Banco Bacen faz esse tipo de levantamento médio, tá? E aí o judiciário entende que se está muito
quanto acima do médio pode ser revista a cláusula, tá? Tem alguns juízes, né? Isso vai depender muito da comarca para comarca, porque é entendimento pessoal do juiz, né? Pode ser que a cláusula esteja só um pouco acima do limite médio e ele considere que isso não é abusivo. Eu já vi decisão assim, como já vi decisão que fala que tá acima do médio, não importa quanto, já é abusivo, tá? Então vai depender muito de juiz para juiz e de onde você mora, né? Então é um problema nesse sentido. A questão dos juros também, né? Pode ter capitalização de juros, e aí juros sobre juros, isso não é, tipo, ele é permitido se tiver expressamente compactuado no contrato, isso não é permitido, tá? A cláusula tem que ser clara, dizendo que faz esse tipo de procedimento, senão é considerado abusivo, tá? Também tem outras taxas também, que podem ser, ou tarifas ilegais, né, que são cobradas, mas isso tem que ser analisado caso a caso, tá? Então precisa ter o contrato, né, com certeza precisa ter o contrato, para poder ver qual é a hipótese que se encaixa, tá? Isso é uma das formas, né, que é a teoria da abusividade nas cláusulas do contrato. Tem outra forma também, que foi o que vigorou na pandemia da Covid, né, que é chamado a da onerosidade excessiva, né, da teoria da imprevisão, tá? Que é tipo, você tem um acontecimento absurdo que você não prevê, tá? E isso faz uma crise sem precedentes, como foi a crise econômica da Covid, né? Teve restrição sanitária, muita gente não conseguiu trabalhar porque não podia nem sair de casa, né? Então isso seria um desse tipo de fato, na teoria da imprevisão, né? Que aconteceu bastante decisão, né, a favor dessa revisão de contrato por causa disso, principalmente contrato de aluguel. Financiamento também, mas eu vi bastante em contrato de aluguel acontecendo isso, né? Porque muitos empresários não conseguiram dar continuidade aos seus negócios, né? E tiveram que realmente pedir uma renegociação, né, judicial, porque muitos donos dos imóveis não faziam essa renegociação, tá? Então aconteceu bastante na época da pandemia isso. E também a gente tem também outra forma, tá? Que é a lei do superendividamento. Só que nisso você precisa ter muita dívida, tá, para tentar repactuar essas dívidas, tá? Então isso vai depender muito de você ter um monte de dívida que o seu salário e seus bens não comportam o pagamento, tá? Isso deixa você sem o mínimo existencial para sobreviver e tira a sua dignidade, né? Nesse caso, a gente consegue fazer uma repactuação dessa dívida, né, pela lei do superendividamento, mas cada caso é um caso, precisa analisar o contrato, tá? Primeiro, é interessante tentar uma negociação com o banco para ver se eles conseguem fazer alguma negociação, algum suporte nisso também. Existe também a possibilidade de fazer portabilidade desse crédito, tá? Alguns outros financiadores compram essa dívida, tá? Eles pagam à vista e fazem um parcelado para você com um valor menor, ou tipo, número de parcelas menor, ou vai depender de cada caso, né? Então, às vezes, eles fazem muito assim, de pegar a dívida que faltava 50 para pagar, diminui o valor da parcela, mas põe mais mensalidades, né? Então tem muito dessa questão, tá? E sempre consultar um advogado, né? Porque ele vai saber determinar realmente qual que é o caso e se é o caso de fazer um pedido judicial. Porque se você não tiver direito e tentar fazer isso judicialmente, você vai ter uma aventura judicial e um gasto com isso, né? Porque o banco depois, se ele ganhar, você vai ter que pagar as custas, vai ter que pagar os honorários do advogado, a sucumbência, né, e a dívida. Então, é bom que um especialista analise caso a caso, tá? Doutor, neste caso, seria um caso de PROCON ou não? Então, o PROCON não teria muito como fazer alguma medida nesse sentido, tá? Mas eles fazem geralmente fiscalização, mas contratos bancários talvez o PROCON não faça, tá? Uma medida ela tem que ser judicial mesmo para você conseguir fazer algo com isso. Mas assim, uma coisa muito importante, e isso é de extrema importância mesmo, se você vai tentar renegociar, se você vai tentar fazer o pedido judicial para renegociação, você tem que estar com o seu contrato kit, tá? Ele tem que estar
né, ele não pode ter atraso, né, quer dizer, né, ele não pode estar em atraso, tá? Então, o pagamento das mensalidades deve ser feitas regularmente e sem atraso. Porque se tiver atraso, você já não vai ter o direito de fazer essa reivindicação, né? Pelo menos tentar propor ação. E, provavelmente, se você não pagar, né, essas parcelas, você vai perder a ação judicial, porque você só consegue fazer essa negociação se tiver kit com o contrato, tá? Então pode ser que judicialmente também demore um tempo para o juiz analisar. Então você vai ter que continuar pagando isso durante o procedimento judicial. A melhor forma, então, seria negociar diretamente com o banco. Sim, porque a gente compra a casa no momento, né, e a nossa vida muda, né, 5 anos, 10 anos, a gente pode virar de ponta cabeça e ter outra situação financeira, né, então a gente comprou a casa no momento e era vantajoso e não é mais vantajoso agora, né, então acontece direto isso. Então é sempre bom analisar bastante antes de comprar a casa para ver se realmente as condições se encaixam no que você tem como possibilidade de pagamento, para que não tenha esse problema, tá? Então é bom escolher bem o tipo de financiamento, o agente financiador, né, os juros e todos os acessórios que os bancos incluem, né, nessa questão de você fazer um empréstimo, né? Ou né, fazer o pagamento do seu financiamento da sua casa. Doutor, temos mais algumas questões aqui. O senhor responde? Claro, com certeza. Vamos lá, então. Próxima. Comprei casa da Coab, financiada pela Caixa, com contrato de gaveta de outra pessoa que tinha comprado também com contrato de gaveta. Quitei a casa, mas o primeiro dono morreu. Como faço para pegar a escritura em meu nome? Quem está perguntando é o Richard. Tudo bem? Boa noite, Richard. Então, isso acontece bastante, casas da Coab, da CDHU, né? Essas casas são vendidas pelo Sistema Financeiro da Habitação, né? Que é uma modalidade de empréstimo, tá? E a pessoa que faz o primeiro contrato, né, que é chamado de mutuário, desculpa, essa pessoa que tem o direito contratual, né, com a Coab ou o CDHU, tá? E aí essa pessoa que vende, ela está vendendo os direitos, ela está cedendo esses direitos, ela está fazendo uma cessão de direitos da compra desse imóvel, né? Então é um contrato de gaveta, né, esse segundo contrato. E conforme consta nas regras da CDHU, é obrigatório que a CDHU saiba quem é o novo mutuário, né? A CDHU tem que estar conivente com essa venda, tá? Tem que autorizar. Muitas vezes não acontece isso, né? Mas se você já quitou a casa, se a casa já está quitada, a CDHU ou a Coab não tem direito de negar essa transferência para você, tá? Então vamos supor assim, você comprou o José, não, nome fictício, o José é o mutuário original da casa, né? Ele fez a compra com a Coab ou com a CDHU, né? E aí esse José, ele vende a casa, né? Faz a cessão desses direitos para a Maria. Maria vai lá e compra, né? Continua pagando, né? As mensalidades da CDHU, da Coab, né? E aí depois a Maria não quer mais e vende para outra pessoa, né? Maria vende para Ana, por exemplo, essa casa, né? Então a gente tem já 2 transações de gaveta, né? Então, assim, quem que é o originário? Quem que começou contratando com a Coab ou com a CDHU? Foi José. Mas ele não é mais quem tem o direito de ser dono, porque ele cedeu, né? Ele fez uma cessão para Maria e Maria fez uma cessão para Ana, né? Então, Ana que tem o direito de ter essa propriedade para si, né? Porque ela continuou o pagamento até o final, né? Então é importante, tá? Que dá para fazer sim, né? Tanto judicialmente como extrajudicialmente, tá? É possível fazer pelo meio da adjudicação compulsória, né? Que inclusive é o tema do meu livro, né? Mas assim, é muito importante 2 pontos, né, principais. Primeiro é o comprovante. Guardar os comprovantes né, que você fez o pagamento desse financiamento ou a carta de quitação, tá? Às vezes eles fornecem
uma carta anual dando quitação das passadas, ou eles fazem uma só, terminou o pagamento, faz uma carta de quitação, tá? Isso é importante, a prova do pagamento é importante, tá? Em qualquer dos casos, de compra e venda de imóveis. E, nesse caso em específico, que teve mais 2 transações depois do contrato feito com a Coab ou com a CDHU, esses documentos precisam estar junto também. Então a Ana tem que ter o contrato do José com a CDHU, Coab, a Ana tem que ter o contrato do José com a Maria, e a Ana tem que ter o contrato da Maria com a própria Ana, entendeu? Se ela não tiver essa cadeia sucessória, tá, de dono, né, dono não, né, seria a pessoa que tem a posse, né, ela não vai conseguir fazer pelo meio da educação compulsória, vai ter que analisar para ver outra forma de fazer adquirir o domínio dessa propriedade, tá? Então é importante que ela guarde o comprovante de pagamento, primeiro ponto, e que guarde não só o comprovante de pagamento também, como todos os contratos. Isso é muito importante. Sem os contratos ela não vai conseguir fazer muita coisa, tá? Nossa, bem interessante e complexo, hein? É interessante, né? Porque conforme o judiciário, né? Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, é um entendimento muito forte do Tribunal de Justiça de São Paulo, que quando é feito o pagamento integral do preço pedido pelo agente financeiro, pela Coab ou CDHU, né? Esse bem já sai da esfera dessa pessoa, desse ente. Esse bem já não pertence mais a esse ente. Então ele vai pertencer a quem? A quem comprou. E quem comprou vai ser quem? Seria José, mas José vendeu para Maria. Seria Maria, mas Maria vendeu para Ana. Então quem que é o dono disso é a Ana. Né? Então, obrigatoriamente, o judiciário tem entendido que a Coab ou a CDHU não pode se negar a transferir esse bem para a Ana, né? Para a última pessoa. Lógico, tem que fazer tudo esses requisitos que eu falei, ter todos os pagamentos, né? A prova do pagamento e vejam, né? Esta sucessão, esse encadamento de donos. Então é importante que tenha esses documentos, tá? Tá certo, doutor. Doutor, olha só essa questão. Construí uma casa no terreno da minha sogra e agora separei da minha mulher. Como faço para dividir a casa? A pessoa nem deixou o nome aqui, viu? Então, é um problema nessa de construir no terreno da sogra, porque se a sogra é a dona do terreno, né, o terreno é dela. Né, então, a propriedade desse terreno é da sogra. Né, então, pelo Código Civil, quem é dono é a sogra desse terreno e tudo que está construído acima desse terreno. Tá? Isso está no Código Civil. Ou seja, né, tipo, a casa ele é uma estrutura que integra o terreno. Então, consequentemente, a casa vai pertencer à sogra, tá? Já que o dono do solo, né, que é aquela parte da terra e acima, que está acima da terra, né, o solo que está cravado no solo, vai absorver essa construção. Então, a pessoa que tem a propriedade do solo, tudo que está cravado no solo, essa pessoa é dona, né? Então, quem que construiu a casa? Então, foi quem? O ex-marido, tá? Então, o que ele consegue nesse caso? Numa separação com a ex-mulher. Ele não vai conseguir a divisão dessa propriedade, porque a propriedade não pertence nem a ele, nem à ex-mulher, tá? Pertence à sogra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ele consegue no máximo indenização pelas benfeitorias feitas, tá? E pelas despesas dessa construção. Lógico, ele vai ter que comprovar que ele fez esse gasto com o seu recurso próprio, tá? E não pode ser benefício da família, tipo, tem que ser próprio mesmo. Mas o que é muito difícil, né, você comprovar que gastou tudo e só foi em seu benefício, não do casal, né? Então provavelmente não vai ser uma indenização tão alta também, né? Bom, é mais fácil se a sogra autorizou a construção, tá? Mas se não autorizou também dá para fazer, né, um pedido de direito de indenização dessas benfeitorias, tá? Porque a sogra não fez, né, e não pode ter a questão do enriquecimento sem causa, né? Então consegue sim fazer, né, pelo meio de uma ação judicial. Dá para fazer um acordo extrajudicial, porque se a sogra faz um acordo extrajudicial para pagar uma parte, né, ou reconhecer, né, algum valor de pagamento, pode fazer extrajudicialmente sem problema nenhum. Mas caso não consiga, tem que partir pela ação judicial, tá?
porque as benfeitorias realizadas, né, no imóvel de terceiro, quando feitas de boa fé, elas têm que ser indenizadas, né? Nesse caso, como ele fez para moradia própria de sua esposa, na época sua esposa, é com certeza boa fé. Então são benfeitorias que devem ser indenizadas pela sogra, tá? Né, então, primeiro ponto, né? O terreno é da sogra, você não consegue fazer um inventário não, desculpa, a partilha desse bem, tá, do casal, porque o terreno era da sogra, então ele vai ter que pedir indenização pelos gastos que ele teve, tá, com a construção da casa, porque a casa nunca pertenceu ao casal, né, então esse é o problema, né, por isso que falam, não construa na casa da sogra, justamente por isso, porque também tem outro ponto, né, se antes de tudo isso a sogra falece, o que acontece com um falecimento, abre sucessão. Se ela tiver 5 filhos, né, entre eles a sua ex-mulher, né, essas pessoas vão herdar essa casa. Então, é uma coisa que não vai ser sua e pode ser de outras pessoas, dos herdeiros da sua ex-sogra, né? Então, realmente falam, nunca construa na casa da sogra. Mas se for fazer, tenha essa ciência de que vai conseguir indenização, né, a não ser que a sogra faça a doação parcial dessa propriedade para você e para sua esposa, né? Mas isso é bem difícil de ocorrer, né? Geralmente você constrói mesmo sabendo que não é seu e não vai ser seu, né? Então tem que ter essa ciência. Se construir porque você quer e você tem que saber que o risco é que você não vai conseguir tudo que você gastou. Você falou essa questão da doação, eu vou até aproveitar esse ponto. Quando uma pessoa doa um bem, ela recebe algum pagamento em troca, é uma questão, e a doação pode ter condições como se formar numa faculdade para ganhar um carro, e o que significa a cláusula de reversão na doação. Então, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco essa questão em relação à doação. A doação, né, ela é feita a título gratuito, geralmente, né, não oneroso, então você vai ganhar, entre aspas, né, lógico, pode ter condições sim, né, como passar no vestibular, ou fazer um negócio jurídico, né, uma venda de um outro bem. Olha, eu vou fazer essa doação dessa casa aqui para você, se você conseguir me vender a outra casa que eu tenho, você vende aquela casa, vendeu, eu vou fazer essa doação dessa casa. Você pode fazer esse contrato de doação sim, tá? Então é importante que a doação seja feita por meio de contrato e se o imóvel doado for acima de 30 salários mínimos, tem que ser feito por escritura pública. E tem que registrar no cartório, claro, né, para fazer efeitos sobre o imóvel. Dá para fazer também doação de carro e de outros bens também, só que é muito mais fácil, tá? Porque no carro é só transferir o carro praticamente. Agora a casa não. A casa você precisa dar essa escritura pública para você transferir esse direito. Então, para você fazer a doação de imóvel acima de 30 salários, precisa fazer por escritura pública e registrar no cartório, porque ele tem efeitos, né? E é importante botar a cláusula de reversão, né? Não só de reversão, né? Mas eu vou falar primeiramente dela, mas ela é muito, porque se a pessoa que recebeu a doação falece, né, com a cláusula de reversão, esse bem volta para o doador, né? Então, se o pai doa para o filho uma casa, o filho falece antes do pai, essa casa vai voltar para o pai, né? Caso não tenha essa cláusula de reversão, o pai faz a doação para o filho e o filho for casado ou tiver outros filhos, essa casa vai ficar com, né, esse filho que é falecido, que tem outros filhos, que seriam netos, na verdade, e aí esse bem não é de quem doou, esse bem é da pessoa que recebeu a doação e faleceu, e vai virar inventário, né, porque vai abrir sucessão pela morte dele, né, então esse bem vai constar na esfera de bens do falecido, e aí vai para inventário. Então essa cláusula de reversão evita que a pessoa que faleceu faça com que esse bem doado vá para o inventário, né? Que às vezes pode ter uma rixa com a nora, né? Acontece, né? Essas coisas familiares são muito comuns, tá? E outra dica muito importante, principalmente para quem vai querer antecipar um inventário. Eu não quero fazer inventário porque dá muito problema, então eu vou transferir, vou doar minha casa para o meu filho. Eu tenho um filho só, por exemplo, né?
o casal pode fazer a doação para o filho, né, como é um filho só, não vai ter esse problema com o inventário, né? Porque o que a gente pode doar? A gente pode doar somente 50% dos nossos bens, né? Os outros 50%, eles são reservados legalmente pela lei, né, chamado de direito da legítima. O que é? É o direito que os herdeiros têm caso esse bem vá para um futuro inventário, né? É uma coisa que vai projetar no futuro, né? Então, o pai pode, né, livremente vender a sua casa sem problema nenhum, mas para doar ele tem uma limitação, né? Então, ele não pode doar acima de 50% do seu bem, né? E se for fazer, dá para fazer, mas que sejam os herdeiros necessários, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 4 filhos e tenho uma casa, quero doar para os 4 filhos dessa casa, a gente consegue, é muito mais fácil, porque se tiver desigual essa doação para um dos filhos, esse filho pode reivindicar no inventário que foi desigual essa doação e pedir a equiparação na hora da sucessão do doador, né, quando ele falecer. Né? Então dá para fazer sim a doação. Mas quem vai doar a própria casa, e é uma dica muito interessante, né? Eu tenho uma casa com minha esposa e vou dar com meu filho, meu único filho, né? Então, para evitar lá na frente um inventário, ou o que seja, eu faço a doação agora. É possível fazer a doação e é interessante colocar a cláusula de usufruto vitalício. E por que de usufruto vitalício? Né? Porque o usufruto vitalício te dá os poderes de ser usufrutuário desse imóvel. Então você vai ter até o final da sua vida a possibilidade de morar nesse imóvel. O imóvel não é seu, mas você tem o usufruto dele até o final da sua vida. Então é muito interessante fazer essa cláusula também, para caso você tenha um único imóvel só, ou você vai doar aquele imóvel que você mais gosta, sabe? Né? Para você poder continuar utilizando até você falecer. Ótimo. Ô, doutor, você sabe que nós aqui da CWB Comunicação, nós temos uma rede muito grande e em torno de 800 mil pessoas que acompanham, né, essa rede da CWB Comunicação. E nós temos aqui mais pessoas fazendo perguntas e entrando aqui toda hora no nosso chat, tanto no Facebook como no YouTube. Então, é muito importante que quem está acompanhando este programa possa estar compartilhando e estar passando informação, porque é importante. Porque eu falo que a gente só pode reivindicar os nossos direitos se a gente tiver conhecimento deles, porque senão fica complicado. E esse programa, doutor, ele fica gravado. Então, depois ele fica aí disponibilizado para sempre na rede CWB Comunicação, pelas plataformas do Facebook, pelo Instagram. Então é muito importante essas informações tão claras que o senhor está passando para nós hoje, para que as pessoas tenham esse conhecimento em relação à questão dos contratos, das doações e tudo mais. E tem aqui a Rosinei, que ela está colocando, que está sendo muito interessante hoje, parabéns, que ela está aprendendo sempre. A Aparecida Ascencio, ela deseja boa noite a todos e parabéns pelo programa. E o Leandro pergunta aqui, doutor André, onde encontramos a taxa média de financiamentos para saber se os juros são abusivos? Ele está fazendo uma pergunta. Essa taxa média você encontra no site do Bacen, tá? Tem um link específico lá no site do Bacen, você vai ter que procurar a aba onde fala sobre a taxa de média de empréstimo do mercado, tá? E fazer a busca pelo mês e pelo ano, tá? Porque o contrato é regido, né, essas taxas mudam mês a mês, tá? Essa taxa média. Então você vai ter que fazer especificamente do mês e do ano que você fez a assinatura desse contrato e vai determinar qual que é a taxa média desse mês, tá? No site do Bacen, ele tem vários tipos de negócio, tá? Não só alienação fiduciária, mas vários outros tipos, tipo como empréstimo consignado, empréstimo sem consignação, empréstimo consignado para funcionário público, que é diferente do funcionário CLT, e essas taxas variam de cada tipo de negociação, né? Então é importante saber qual que é o tipo de garantia que está no seu contrato, tá? Qual que é o tipo que vai dar né, a cobrança desses juros, para você saber qual que é os juros corretamente que você tem que pagar, né? Qual que é a taxa média que você vai provavelmente ter que pagar. Mas muitas vezes, quando a gente faz esse financiamento, tem muitos bancos que cobram uma taxa muito cara e tem bancos que cobram uma taxa muito barata, né? Então é interessante você
ter essa noção de que qual banco vai realmente prejudicar você com uma taxa super alta, né? Que geralmente são essas fintechs, né? Elas cobram um absurdo, né? Principalmente empréstimo consignado, empréstimo sem consignação, né? Que o jogo chega a ser 17% ao mês, 20% ao mês, o que é muito abusivo, porque muitas vezes a taxa do mercado está em 9%, né? Então às vezes cobra mais que o dobro. E aí anualmente a taxa chega a 800%, 1000%. Então é gritante e abusivo esse tipo de cobrança, né? Então é interessante entrar no site do Banco Central, tentar localizar lá no pesquisar, né? Onde fica esta aba, né? Eu posso depois deixar no site lá do Facebook, lá nas mensagens, né? Das perguntas lá, eu posso deixar o link certinho que fica mais fácil para vocês poderem visualizar, tá? Esse tipo de taxa. Mas precisa realmente saber qual tipo de negócio que você fez, o tipo de empréstimo, para poder saber qual que é a taxa correta. Tá ótimo. Aqui pelo YouTube, nós temos o Águia Dourada, fala show de bola, tem que ser, né? Falando aí dos golpistas também, né? Que cada dia um novo golpe, que programa maravilhoso sobre imóveis. O Rodrigues dá boa noite e o Alex também coloca como muito top. Nós temos a última questão, doutor, e aí nós vamos para essa última questão, tá bom? Olha só, terminou tudo, mas quem tiver ainda dúvida pode perguntar, porque depois nós passamos para o doutor. Vamos lá para a questão. Ana Júlia que pergunta: comprei um terreno, paguei tudo e a loteadora quebrou e não passou a escritura. O que fazer? Comprei um terreno. Terreno, né? E a loteadora não pagou, né? Não passou a escritura. Isso acontece, tá? Isso acontece. As loteadoras podem quebrar e a falência, né? E isso é um problema na hora de fazer esse registro, né? Porque quem não registra não é dono, né? Então, como é um lote, a gente tem quatro tipos de negócios imobiliários que a gente faz, né? Imóveis urbanos loteados, imóveis urbanos não loteados, imóveis rurais loteados, imóveis não loteados. Então, nesse caso é um loteamento. Então, ele vai ser regido pela Lei 6.766, que vai falar assim que esses contratos são retratáveis e dá ensejo ser registrado, né? Punível a terceiros. Esse é um ponto muito importante. Por isso que a gente fala para registrar essas promessas de compra e venda, ou contrato de compra e venda, que seja na matrícula do imóvel. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, tá, fica gravado o dia, o horário e a data, né, o horário e os segundos de quando você fez esse registro, e tudo que vier depois, ele não vai ser válido, né? Então, se você faz a compra do imóvel, desse lote, e registrou, é mais garantido, tá? Porque você vai precisar de ação compulsória judicial ou extrajudicial, né, para conseguir a regularização desse lote. Porque pode ser que entrou em falência e você não registrou esse contrato, aí pode ser um problema maior. Por quê? Porque a falência, todos aqueles bens da massa falida, eles compõem um possível crédito para os credores. E aí você pode ser que tenha esse problema porque o seu contrato não foi registrado. Por isso que é importante registrar. Se seu contrato está registrado lá, seu negócio foi feito antes dessa falência, então não tem problema nenhum, faz a adjudicação compulsória que você vai conseguir o seu direito ao seu lote, né? Ou pode ser também, né, caso de falência do dono do loteador, aí quebrou e também consegue fazer a adjudicação compulsória, tá? Mas precisa esse lote estar regularizado, ou seja, esse lote precisa estar individualizado, né? Então muitas vezes a loteadora faz aquele loteamento inteiro e não faz a rua só, mas não especifica cada pedacinho de terra numa matrícula de imóvel. E aí tem um problema, porque se não tiver regularizado, a gente não consegue fazer a adjudicação compulsória. Aí teria que tentar fazer por outro meio, possivelmente pelo usucapião, mas precisa ver
todos os requisitos, se vai cumprir o requisito de tempo, se vai cumprir se a empresa está quebrada, se ela foi para massa falida, né, porque por causa de falência ou não, então tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto, tá? Então por isso que é importante consultar um advogado especialista para você ter certeza do que você vai conseguir fazer com o que você tem disponível de prova, né? Então pode ser que você não consiga fazer porque você não registrou, e aí a loteadora entrou em falência, e isso vira bem, e aí você não vai conseguir fazer porque não está registrado, né? Então é um problema. Então sempre é recomendável registrar, por mais que seja um custo, é um dispêndio de dinheiro que muita gente acha que é desnecessário, mas não é não, tá? Não é desnecessário porque o que acontece, eu vou falar rapidamente aqui, né? Houve uma mudança na lei sobre a certidão de matrícula do imóvel, né? Antigamente a gente tinha que fazer pesquisa de tudo, né? Desde dívida, desde processo judicial. Hoje em dia já não está assim. A matrícula do imóvel, ela não precisa conter mais as ações judiciais, né? Aliás, desculpa, a certidão negativa de que tinha ação judicial, tá? Então, por quê? Porque a lei mudou e a lei fala assim, você que tem uma ação judicial que talvez vai reduzir o devedor, né, na insolvência, e você vai querer esse imóvel, então você tem que registrar essa ação judicial na matrícula do imóvel. Você tem uma dívida ou qualquer outra coisa e vai querer retomar esse imóvel, tem que estar registrado na matrícula do imóvel, tá? Então, a novidade da lei deu esse poder, né, deu essa questão, por quê? Porque tudo que está na matrícula do imóvel vai refletir a verdade. Então, se está lá uma ação judicial que não está na matrícula do imóvel, ela não vai ter validade para você se você comprou com boa fé, tá? Se você fez essa diligência. Mas tem um porém. A lei mudou nesse sentido dessas ações judiciais, né? Menos para a dívida ativa de fisco, né? Dívida ativa de município, estado, de imposto, né? Quando você é devedor fiscal, né? Então, tem uma coisa muito interessante também que o CNJ desobrigou, né? Que os cartórios exijam essa CND, essa certidão de negativa de dívida fiscal, desobrigou, e isso está dando um problema por causa disso. Aí a pessoa vai ver na matrícula, não tem nada, mas na verdade já tem o vendedor tem uma ação judicial porque deve para o fisco, porque não pagou imposto, está com dívida ativa, e aí o fisco entende que isso é caracterizado como fraude à execução, e aí você pode ter penhorado esse seu bem por causa de dívida fiscal. Por isso que é muito importante não só olhar a matrícula do imóvel, como também o passado dos vendedores, né? Não só do primeiro vendedor, dos anteriores, porque essas dívidas fiscais podem estar perdurando ainda e você pode ter seu bem penhorado pela venda feita 10 anos atrás, porque ainda tem uma execução fiscal rodando contra esse devedor, né? Pode ser ainda que ocorra que esse devedor vendeu esse bem e esse novo pessoa vendeu para você. E mesmo assim você poder ser penhorado justamente porque esse primeiro devedor estava com uma dívida fiscal, de execução fiscal, e ainda estava em andamento. E isso é considerado fraude de execução e você pode perder o imóvel por causa disso penhorado. Ou seja, loteamento, imóvel, qualquer coisa que seja, tá? E também existe a possibilidade de dívida trabalhista também não entrar nessa certidão de negativa de dívida, né? Então é interessante também verificar se o vendedor tem dívida trabalhista sendo executada, porque quando a gente vai requerer o crédito, né, a preferência das dívidas trabalhistas se sobrepõe às dívidas do fisco, né, execuções fiscais. Então é um argumento que os advogados podem utilizar, principalmente na seara trabalhista, para fazer a penhora do imóvel, sem precisar fazer o registro dessa ação judicial na matrícula do imóvel. Então você pode ser pego de surpresa. Por isso que é sempre importante, registra a sua compra, registra a sua promessa na matrícula, para que lá, naquele momento que você faz o registro, todo mundo que vem depois tenha a ciência de que você já tem esse negócio feito, tá? E aí você vai provar a sua boa fé, entendeu? Então é muito importante que, assim, quem tem boa fé vai ter sua
ainda seu direito é resguardado, mas quem não tem a boa fé não vai ter. E o que ele vai ter para reivindicar somente indenização, não mais o imóvel ou o lote. Então é muito importante se atentar a essa regra de registrar. Por mais que não precise estar registrado para fazer uma modificação compulsória, tá? Não precisa, mas ele garante para você que as pessoas saibam que foi feito esse negócio com você, né? E elas não têm como reclamar depois que, olha, o banco vai lá e tenta cobrar, não, mas pô, já tinha uma compra antes do meu financiamento, então não tem como o banco ter direito, né, numa alienação fiduciária feita depois desse registro da venda, entendeu? Então é importante que as pessoas façam esse registro, tá? Mas sim, o lote, mesmo se a empresa quebrou só, sem falência, é muito mais fácil. Se abrir falência, a gente já vai ter que analisar o caso concreto para ver a data da falência e tudo mais, tá? Então, cada caso é um caso e precisa realmente levar para o seu advogado, para um advogado especialista, para ele poder fazer uma análise completa, tá? Então, todo mundo que vai fazer uma compra de um imóvel, vá no advogado primeiro para saber se aquele imóvel tem alguma restrição que você não está vendo, tá? Porque a certidão não vai mais indicar, mas o advogado vai saber procurar quais as restrições que podem fazer com que você perca o seu imóvel, tá? Então, por isso que é muito importante, né, consultar um advogado, e esse programa também é muito importante para levar esse conhecimento pro pessoal, né, para parar de ter medo do advogado, porque o advogado não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, e o advogado está ali para ajudar você a resolver o seu problema, o advogado está ali para ganhar o seu direito ou diminuir o seu prejuízo, né? A gente também, às vezes a gente não ganha todas, né? Nem todo mundo ganha tudo, né? E as decisões são feitas pelos juízes, então a gente não pode, às vezes a gente tem o melhor dos direitos, mas o juiz entende que não, né? Então é importante ter o conhecimento, tá? Para não ter e um bom advogado para não ter aventuras judiciais e maior prejuízo, com certeza, né? Doutor, nosso horário está acabando. É uma pena, porque assim é um assunto tão importante, tão rico, mas com certeza teremos outros encontros, né? Pelo avançar do nosso horário, nossas questões terminaram também, olha, tá assim, ó. Mas sempre aparecem questões no final, né? A coordenação aqui da CWB Comunicação colocou como consultoria top. Então, está aprovado até pela nossa coordenação aqui. Com certeza, as portas estão abertas para o senhor estar participando em outro programa. Eu gostaria somente que o senhor fizesse as considerações finais, se gostaria de tratar mais algum assunto, deixar suas redes sociais, que isso é importante. E desde já a gente já agradece sua presença. Com a palavra, professor. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra participar desse programa que leva o direito de uma forma facilitada para a população, né? É importante que as pessoas tenham conhecimento de que elas têm o direito e de que não é difícil, né? É só uma linguagem mais difícil, mas ela pode ser totalmente acessível para a pessoa, né? Conhecer os seus direitos. Então, parabéns pelo programa, pela iniciativa, doutora Sabrina. Muitos parabéns mesmo, porque são atitudes como essa que fazem com que a população seja muito melhor, né, uma destinação social muito melhor, né, para o direito, né, que é levar o direito a quem precisa, né. Então, eu gostaria de fazer, né, a recomendação de praxe, que é, se você for fazer compra e venda de imóvel, verifica o imóvel, verifica a certidão de matrícula, veja um especialista para ver se o imóvel está tudo certinho, seja imóvel, seja carro também, carro financiado. Tem muita gente que vai comprar um carro por financiamento, aí vê tem um financiamento anterior, né? Então é bom você verificar sempre na compra desses bens, né, para que você não tenha prejuízos, tá? Na questão do contrato de promessa, de compra e venda, ou qualquer coisa relativa a imóvel, registre. É um custo. Às vezes é caro, às vezes é 5 mil reais, 4 mil reais. Mas é isso que pode possibilitar você salvar seu bem, né? A gente sabe que as questões imobiliárias, né, o mercado imobiliário ele é muito ativo e às vezes aquela casa que valia 100 está valendo 500 mil daqui a uns 10 anos.
E para você comprar uma casa com dinheiro de 10 anos atrás, corrigido monetariamente, depois que ele vai valer 500 mil, se você pagou 100 mil naquela época, você não vai conseguir, né? Foi exatamente por isso que foi criada a educação compulsória, né, em 1937, justamente porque as pessoas faziam esse contrato de promessa de compra e venda, chegava no final, o dono se arrependia e não vendia mais. E ele ficava com o imóvel, devolvia o dinheiro não valia mais nada por causa da desvalorização da moeda, e o imóvel estava supervalorizado. A pessoa que comprou o imóvel e perdeu o imóvel porque o dono não quis refazer essa escritura pública, ele não vai conseguir mais comprar imóvel, porque o seu dinheiro que você ganhou é pequenininho perto do valor do imóvel que está grande, né? Então tome muito cuidado com as transações imobiliárias, se protejam. É um dinheiro que você gasta para guardar o seu maior bem, que é a sua casa, tá? Então eu sempre recomendo a consulta com um advogado especialista para que você proteja o seu bem. A proteção do bem é o melhor direito que tem, tá? Eu gostaria de novamente agradecer pela essa oportunidade, né? E para as pessoas que querem saber mais, né, a capa do meu livro está aqui, a Educação Compulsória Extrajudicial, tá? Tem também, nesse livro eu abordo também, além da educação compulsória, um pouco da história da posse da propriedade, né? Da função social dos cartórios também, né, que eles cumprem uma função social importante para a gente poder validar nossos negócios jurídicos, né? Então, é um livro para estudante de direito, para advogado, para quem quer conhecer mais sobre os contratos de promessa de compra e venda, tá? Meu agradecimento, muito obrigado pelo convite mais uma vez, e obrigado a todos que nos acompanharam hoje, é uma honra, e uma boa noite a todos, e muito obrigado, doutora Sabina, pelo convite. Foi formidável o dia de hoje e só tenho aplausos para a senhora. Muito obrigada, muito agradecida mesmo, e até breve, tá bom? Tudo de bom para o senhor e muita sabedoria para estar passando aqui para nós cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado. Nós vamos continuar aqui, né? Que agora, olha só que maravilha, nós tivemos esse banho de conhecimento aí com o doutor André. E agora nós temos o sorteio do nosso voucher de R$150, valendo a belezura no Salão da Maria Bonita. São as pessoas que participaram do nosso programa aí ao longo do mês de setembro. E nós vamos sortear agora. Vem sortear para mim, Roberto. Aí. Vamos ver quem vai ganhar um voucher. Muito obrigada. De R$150 no Salão da Maria Bonita. Suzy Bonelli. Suzy Bonelli é a nossa contemplada. Entraremos em contato com você, ou você pode entrar em contato conosco também, que você ganhou um voucher de R$150 no Salão da Maria Bonita do Jardim Cláudia. Pessoal, olha, estou extremamente emocionada com o programa hoje, mas está no final. E é claro que a gente vai estar se despedindo de vocês, mas antes a gente vai falar do nosso convidado da próxima semana. Na próxima semana estaremos com o Dr. João. O Dr. João estará conosco no videocast, também através do link, tá? E ele estará tratando de assuntos também muito importantes. Então, vocês não podem perder, tá? Então, eu quero estar agradecendo nesse momento todos que estiveram conosco até agora, nessa sexta-feira. Quero agradecer toda a coordenação do CWB Comunicação, todas as pessoas que nos auxiliam para que esse programa seja o sucesso que está sendo. A gente passa em todos os programas de mais de 100 pessoas ao vivo. Depois a gente tem todas as pessoas que acompanham aí as reprises, o que fica gravado. Então tá bem legal mesmo, e eu estou gostando muito e acredito que vocês estejam também. Então semana que vem tem mais videocast com a doutora Sabina.
Quero estar agradecendo a todos vocês e nos acompanhem pelas nossas plataformas no Instagram, no YouTube, CWB Comunicação, Direito Sem Dúvida, doutora Sabina, e boa noite para vocês. A CWB Comunicação apresentou Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos.